Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou oftalmologista e hoje eu vou falar para você sobre um tema que é a principal causa de cegueira irreversível nos países desenvolvidos. Se chama degeneração macular relacionada à idade. Então eu vou te contar a história da degeneração macular relacionada à idade, desde o início até o desfecho final. Então, se você gostar desse vídeo, se essas informações forem interessantes para você ou para alguém da sua família, curte, me fala suas experiências no comentário, compartilha com alguém, que você fazendo isso, o YouTube leva essa mensagem para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a essa informação. A gente consegue ajudar mais gente, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo. Nesse primeiro capítulo dessa história chamada Degeneração Macular Relacionada à Idade, eu vou te explicar quem é a pessoa que desenvolve DMRI, quem é a pessoa que tem os gatilhos para desencadear, para iniciar um quadro de DMRI na retina. Então, primeiramente, eu vou colocar essa imagem, esse casal de idosos que representam algum dos fatores de risco associados à degeneração macular relacionada à idade. Então, o primeiro e um critério obrigatório é a idade. Então, idade acima de 50 a 60 anos. É importante ressaltar que pessoas acima de 85 anos, até 30% delas terão DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Um segundo fator de risco muito importante é a presença de história familiar positiva. Então, seu pai, a sua mãe tem degeneração macular relacionada à idade, você terá um risco maior de 3 a 6 vezes do que uma pessoa que não tem um familiar com degeneração macular relacionada à idade. Um terceiro fator de risco importante é a presença do sexo feminino. Então, acomete muitos homens e muitas mulheres, só que proporcionalmente acomete um pouco mais mulheres do que homens. Então, sexo feminino é um fator de risco importante. Além disso, pessoas brancas, pessoas caucasianas são as pessoas mais acometidas também pela doença. Então, esses são os fatores não modificáveis. Então, não tem como a pessoa alterar a idade, a cor da pele, a história familiar positiva e a idade. Agora a gente vai para o segundo grupo de fatores de risco, que são os fatores de risco cardiovasculares. Então, o mais importante, o mais associado, o que aumenta mais o risco de degeneração macular relacionada à idade, é a pessoa que fuma, é o tabagismo. Além disso, obesidade, principalmente o aumento da circunferência abdominal. Um outro fator de risco importante é a ingestão, é a alimentação em excesso de gorduras trans e gorduras saturadas. Além disso, a presença de hipertensão arterial, a presença de doenças cardiovasculares. Outro fator de risco que é um pouco mais controverso é a exposição à luz solar, principalmente ao comprimento de onda que a gente chama de luz azul. Então, comprimento de onda azul seria um fator de risco em alguns estudos para o desenvolvimento de degeneração macular relacionada à idade. Então, guarda essa imagem desse casal. Então, essas são as pessoas típicas que têm os gatilhos, que desenvolvem a doença chamada degeneração macular relacionada à idade. Nesse capítulo 2, a gente vai entender qual parte do olho a degeneração macular relacionada à idade afeta e qual parte da retina a DMRI afeta. Então, eu vou colocar esse olho de um senhor idoso com história familiar positiva de degeneração macular, tabagista, com fatores de risco cardiovasculares. Agora a gente vai entrar ali pelo centrinho preto, pela pupila, a gente entra e aí a gente vai visualizar essa grande imagem alaranjada. Então a gente tem aí quase toda a retina.
tá? Mas a principal área da retina é aquela área que está com um círculo preto, que a gente chama de mácula ou polo posterior. Então é essa região que garante que a gente enxergue com nitidez, tanto para longe quanto para perto. Tá certo? E aí eu vou colocar uma outra imagem, que é a gente dando um zoom, olhando de lado essa região central, essa região macular. Então a gente consegue ver tanto a retina quanto a camada que fica embaixo da retina, a coroide. Então, naquele retângulo amarelo, a gente tem o que a gente chama de retina externa. Na retina externa estão os fotorreceptores. Eles que fazem a captação do estímulo luminoso e transmitem. Então, qualquer alteração, qualquer disrupção, qualquer lesão nessa região vai levar a uma baixa acuidade visual. E o outro retângulo vermelho é a coroide interna. Então, a coroide interna, ela ajuda como se fosse a funcionar melhor a parte externa da retina. Então, a degeneração macular relacionada à idade, ela vai se localizar exatamente entre a retina externa e entre a coroide interna. Então, nesse capítulo 2, entendemos aí onde acontece a doença chamada degeneração macular relacionada à idade. Nesse capítulo 3, a gente vai entender mesmo o que acontece na degeneração macular relacionada à idade. Então lembra, eu vou colocar essa imagem de novo, a gente tem ali a retina externa e a coroide interna. A coroide interna, ela funciona como uma peneira. Então eu vou colocar aqui a imagem de uma peneira. Então ela tem orifícios, buraquinhos, que permitem que, entre aspas, o lixo produzido pela retina externa saia pela coroide interna. Porém, em pessoas suscetíveis à degeneração macular relacionada à idade, que são as pessoas com aqueles múltiplos fatores de risco, elas perdem essa função de peneira da coroide interna. Ou seja, tampou a peneira. Qual a consequência? Esse lixo metabólico, chamado de lipofucsina, ele passa a se acumular entre a retina externa e a coroide interna. A gente vai chamar esse material de drusas. As drusas são a lesão elementar básica da degeneração macular relacionada à idade. Então elas são amarelas e arredondadas. Então, como eu vou mostrar nessa imagem, essas são as drusas. Então, perceba ali aquela setinha branca. Então, na seta branca eu estou apontando uma drusa, mas está cheio de drusa na mácula desse paciente. Agora eu vou mostrar uma tomografia de coerência óptica de um paciente com drusas. Então percebe ali na seta branca que tem umas ondulações, 5 ondulações. Então isso representam aquelas bolinhas, aquelas lesões arredondadas amarelas. Percebe que eu dei um destaque também naquelas 2 setas vermelhas. Então elas representam camadas importantes da retina externa que estão presentes nesses casos. Ou seja, as pessoas com degeneração macular relacionada à idade, com drusas na forma seca, ou também chamada na forma não exudativa, não grave, elas são assintomáticas. Então esse paciente, essa pessoa, com esse fundo de olho, com essas drusas e com essa tomografia de coerência óptica, ela é totalmente assintomática. Então a gente fala que ela tem a degeneração macular relacionada à idade não exudativa, não neovascular ou seca em uma forma não grave. Então esse é o início para todos os casos de degeneração macular relacionada à idade. Então esse é o primeiro passo. Nessa segunda fase, diante de uma pessoa com drusas, como a gente consegue ver nessa imagem, na retinografia e nessa outra imagem com a tomografia de coerência óptica, é importante a gente entender que o acúmulo desse material entre a retina externa e a coroide interna pode vir a gerar um ambiente pró-inflamatório e pró-exudativo.
Então o primeiro cenário, que é o melhor cenário, é o que a gente deseja para todo mundo, é a pessoa que tem as drusas, ela não gera esse ambiente pró-inflamatório e oxidativo. E ela mantém as drusas lá o resto da vida, ela continua sem sintoma nenhum e vida que segue, graças a Deus. A segunda situação é a pessoa que desenvolve um ambiente pró-inflamatório e pró-oxidativo mediado principalmente por uma via inflamatória chamada via do complemento. Então ela vai desenvolver um estágio degenerativo chamado de atrofia geográfica. Então a gente chama de DMRI seca, não exudativa, na forma de atrofia geográfica, que eu vou falar mais para frente. O terceiro cenário é quando a pessoa também desenvolve um ambiente pró-inflamatório, um ambiente pró-exudativo, mas o mediador principal nesse caso é o que a gente chama de VGF. Nesse caso, ela também vai desenvolver uma forma grave chamada de DMRI úmida, ou DMRI exudativa, ou DMRI neovascular, que eu também vou falar um pouquinho mais já já. Então, essas são as 3 evoluções possíveis de uma pessoa com drusas associadas à degeneração macular relacionada à idade. Eu vou falar, então, inicialmente, de uma forma grave de degeneração macular relacionada à idade, na forma não exudativa ou não neovascular ou seca, na forma de atrofia geográfica. Então, a inflamação crônica persistente decorrente da presença das drusas e dos múltiplos fatores de risco que a pessoa tem, principalmente ativados pela via do complemento, leva a uma destruição lenta e progressiva dos fotorreceptores da retina, que são quem faz a gente enxergar. Então vou colocar uma imagem. Então do lado esquerdo a gente tem uma seta azul que está representando as drusas. Eu marquei uma, mas tem múltiplas drusas, e circundado a gente tem aquela área branca. Isso representa uma área de atrofia geográfica no centro da mácula de um paciente. Quando a gente olha do lado direito, percebe que tem 2 setas vermelhas. Essas setas eram para ser contínuas, mas percebe que no centro elas somem, elas desabam. Então naquela linha amarela ali é uma área que não tem mais retina externa, não tem mais fotorreceptores. Então a pessoa tem uma incapacidade de enxergar, ela não enxerga mais com nitidez para longe, para perto, no centro, porque a mácula tem um buraco. Então como ela enxerga? Então vou colocar essa imagem. Então ela tem um embaçamento central, ela tem um escotoma central, uma diminuição da visão central. Isso, qual o exemplo para isso aí? Então esse exemplo é como se fosse uma cratera no meio de uma fazenda. Imaginando que a cratera é a área de atrofia geográfica e a fazenda seria a retina toda. Qual o problema da degeneração macular relacionada à idade? É que afeta justamente o centro da visão. Então essa é a forma de degeneração macular relacionada à idade, na forma de atrofia geográfica. E a segunda forma grave de degeneração macular relacionada à idade, agora na forma úmida ou exudativa ou neovascular. Então, as drusas, durante o longo período de tempo, também associados aos fatores de risco, aos múltiplos fatores de risco, levam a um estado pró-inflamatório e oxidativo. Nesse caso, mediado principalmente por VGF. Então, esse VGF leva ao desenvolvimento de um vaso embaixo da retina, de uma membrana embaixo da retina. Essa membrana passa líquido dentro dela, passa sangue dentro dela. Só que essa membrana ela não consegue conter esse conteúdo de dentro dela. Então ela vaza. O líquido vaza e se espalha por baixo da retina. Ou, em raros casos, essa membrana rompe e gera uma hemorragia subretiniana. Então, eu vou mostrar um caso desse paciente. Então, percebe ali circundado, a gente tem representando uma membrana embaixo da retina, né? E no exame do lado, na tomografia de coerência óptica, a gente consegue ver ali
pela seta vermelha, a gente tem a retina. Circundado de branco, a gente tem a membrana neovascular, ou seja, o vaso que cresceu embaixo da retina. E na parte azul, a gente tem um líquido embaixo da retina. Então, qual o sintoma dessa pessoa? Então, uma pessoa normal enxerga as escadas dessa forma. Uma pessoa com degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa enxerga as linhas distorcidas, como a gente consegue ver nessa imagem. A gente chama isso de metamorfopsia, tá? Então, qual seria um exemplo para isso aí? Então, imagina uma mangueira passando no jardim. No caso da retina, não era nem para ter a mangueira, era para ter só o jardim. Só que aí surgiu a mangueira, que é o vaso, e essa mangueira está vazando. Então, como a gente consegue ver nessa imagem, uma mangueira vazando, então está inundando toda a retina de forma que a pessoa fica com embaçamento central, fica com uma distorção visual central. E qual a consequência? É o que a gente consegue ver nessa outra imagem, fica alagada a retina. Então toda a mácula, toda a parte central da retina fica alagada. E aí o que a gente tem que fazer? A gente faz, se o principal mediador é o VEGF, a gente faz injeções intraoculares de medicações chamadas anti-VEGF para regredir esse vaso e regredir esse vazamento. Em alguns casos, mesmo tratando ou quando não trata, o que acontece? Essa membrana, esse vaso cicatriza e forma uma cicatriz embaixo da retina. Então, como a gente consegue ver nessa imagem, é um paciente que formou uma cicatriz embaixo da retina e a gente consegue ver no exame do lado essa cicatriz também embaixo da retina, circundado ali de amarelo. Qual a consequência disso? Não tem mais retina externa, a pessoa não tem mais fotorreceptores. Então, ela vai ter um embaçamento visual central. Então, como a gente consegue ver na imagem, ela vai ficar igual a pessoa que teve a outra forma grave de atrofia geográfica. Ela vai ficar com escotoma central, ela vai ficar com uma bola preta no centro do campo de visão. O que fazer diante de uma pessoa com degeneração macular relacionada à idade? Então, 90% dos casos representam a forma seca, ou seja, não exudativa, não neovascular. Quando uma pessoa está diante de uma forma seca, porém um lado evoluiu numa forma grave, ou seja, teve atrofia geográfica ou teve uma neovascularização macular, a recomendação é suplementação alimentar através das seguintes substâncias: luteína, zeaxantina, zinco, cobre, vitamina C e vitamina E. Então os estudos, o AREDS, demonstra que houve uma redução na progressão para formas graves em 25% dos casos. Então a gente sempre faz essa suplementação. Para os pacientes que têm a forma grave na forma de atrofia geográfica, a gente divide em dois cenários. O primeiro cenário seria para retardar a progressão, a instalação da atrofia geográfica. Um é através da suplementação que eu já falei e o outro seria através da inibição da via do complemento. Por exemplo, um estudo em 2018 tentou inibir essa via do complemento através de uma medicação chamada lampalizumab. Porém, não teve um bom desfecho. Então, tanto quem tomava lampalizumab quanto nem tomava, teve a mesma progressão da atrofia geográfica, ou seja, foi uma medicação que não pegou. Então, essa parte, para reduzir ainda mais essa progressão, tem sido feitos inúmeros estudos. Segundo cenário, diante de uma atrofia geográfica já instalada, ou seja, não tem mais lá nenhum fotorreceptor, nem epitélio pigmentado da retina, os estudos que estão sendo feitos é no intuito de transplantes de células do EPR, implantes de células do EPR de fotorreceptores. Então, tem sido feita muita pesquisa para tentar recuperar essa perda, esse escotoma visual central, porém, ainda nada que possa ser aplicado no nosso cotidiano. E o terceiro cenário são as pessoas que têm a forma grave, na forma exudativa, na forma úmida, neovascular. Nesses casos, o tratamento padrão ouro, esses casos que são os neovasculares, representam 10% dos casos e são os casos mais graves de progressão mais rápida. Ou seja, tem o pior prognóstico.
Esses pacientes, o tratamento padrão ouro é através de injeções intraoculares, intravítreas, mensais, de medicações chamadas de anti-VEGF. Então, são 4 medicações principais hoje em dia. Então, o Avastin, que é o bevacizumab, o Eylea, que é o aflibercept, e o ranibizumab, que é o Lucentis. E mais recentemente entrou o brolucizumab, que é uma medicação muito parecida com a Eylea, só que ela teria uma duração, um espaçamento maior entre as aplicações. Então, geralmente, a gente faz uma dose de carregamento, um load de 3 a 4 doses, aí de acordo com o seu médico retinólogo, ele pode fazer um acompanhamento. Alguns ficam fazendo mensal, outros espaçam, então isso vai muito de médico para médico. Então, pessoal, de degeneração macular relacionada era isso que eu tinha para falar para vocês. Então a gente entendeu quem são os pacientes suscetíveis a ter degeneração macular relacionada à idade, quais são os fatores de risco, a gente entendeu qual parte da retina é acometida, a gente entendeu qual a lesão principal, que são as drusas, e que tem gente que pode ficar só com drusa e ficar para sempre sem problema nenhum. Já tem pessoas que podem evoluir para as 2 formas graves, que é a forma de atrofia geográfica ou a forma neovascular. E por último, a gente entendeu um pouquinho do tratamento, que nas formas secas, a gente em geral tem hoje para fazer a suplementação vitamínica, e para a forma exudativa, que é a mais grave, a gente trata através de injeções intraoculares. Infelizmente, fases finais da doença, a gente não tem ainda o que fazer, como recuperar as células perdidas. Então é por isso que a degeneração macular relacionada à idade é uma preocupação mundial. Então ela é a principal causa de cegueira irreversível em países desenvolvidos. Então, se você gostou desse vídeo, se essas informações foram úteis para você, se ajudou um pai, um irmão, um tio, um primo, curte, me fala a sua experiência aí no comentário. Se tiver mais alguma dúvida também pode me seguir lá no Instagram. Então, você fazendo isso aí, o YouTube vai levar essa mensagem para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a essas informações, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção, eu desejo tudo de bom, que Deus abençoe você e sua família. E é isso, até o próximo vídeo.